Boa noite! Boa noite, sejam muito bem-vindos no nosso encontro semanal, na nossa quarta-feira. Como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus. Eu vou esperar então o pessoal entrar, se aproximar aí, começar a entrar pra gente começar a conversar, né? Senão o pessoal entra depois, aí perde todinha a nossa conversa, aí não fica por dentro de todo o conteúdo que a gente tá preparando, que a gente preparou para essa semana, né? Então eu vou esperar aí o pessoal chegar, vou tomar uma aguinha, vou cuidar aí do som, das coisas direitinho, para que a gente possa conversar, porque mais um assunto gostoso sobre os nossos filhos, né? É muito bom a gente conseguir se esclarecer, né? A gente conseguir ter, né, em nossas mãos as questões que nos deixam preocupadas, resolvidas, não é verdade? Então sejam bem-vindos, vamos chegando, que a gente vai conversar bastante hoje no nosso papo semanal, tá certo? E para quem não me conhece, eu sou a Vani Lopes, sou professora há mais de 36 anos, né? Professora, educadora socioemocional, orientadora escolar e familiar, coach educacional, kid coach e analista comportamental. E de quebra também, sou mãe, tia, né? Sou madrinha e gosto muito de crianças, de conviver com as crianças. Eu costumo muito dizer que o mais importante é a gente compreender a criança, é a gente entender a criança, é a gente entender em seus comportamentos, em seus sentimentos. É muito importante que nós entendamos as nossas crianças, né? Então é isso, sejam bem-vindos e nós vamos começar o nosso bate-papo de hoje. O meu filho não me ouve. O que eu faço? Eu vou esperar, o pessoal tá chegando, eu vou esperar um pouco mais para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Vocês sabem que eu gosto muito de ouvir, né, de observar os comportamentos das mães, né, com relação às crianças. Então, às vezes eu olho um comportamento ali, outro colar, fico de olho. Eu costumo sempre observar isso, né? Os comportamentos. Vocês sabem que eu gosto disso, que eu gosto de observar muito as pessoas, principalmente as mães ou aquelas pessoas, cuidadores que estão com criança. Pois bem, e a live de hoje, ela foi inspirada justamente em um diálogo, né, que eu presenciei de duas mães que estavam lá no mercado onde eu frequento. Bom, e o começo foi o seguinte: eu estava no mercado, né, aqui próximo de casa, então eu estava na fila do pão, quando eu ouvi o seguinte diálogo. Ai, pois é, viu? Ai, filho, é tudo igual. Só muda o endereço. Ai, é verdade, né, menina? Como eles são parecidos, né? Amiga, me diz uma coisa. Seu filho te ouve? Porque o meu só ouve quando eu berro. E ainda assim, diz que não é surdo. Que não é preciso gritar. Nossa, isso acontece em casa também. Então esse diálogo eu fui prestando atenção nesse diálogo. Elas falando das crianças e parecia, de verdade, que as crianças realmente moravam no mesmo lugar, do jeito que elas estavam falando, né? Pois bem, ouvindo aquela conversa, eu tive uma vontade enorme de me envolver, né, no diálogo. Mas eu não as conhecia, então eu preferi ficar quietinha, só observando e colhendo aquela conversa, né, colhendo aquele momento. Então eu cheguei em casa, sentei
em frente ao computador e comecei a escrever a nossa live de hoje, o nosso conteúdo de hoje. Vou dar boa noite, Thay, boa noite, Márcia, boa noite, Mônica. Oi, Mônica, boa noite. Seja bem-vinda, viu? Sejam bem-vindos, Suzana, seja bem-vinda. Vem que o papo vai ser gostoso, viu? Hoje a gente vai falar, vai querer saber por que os nossos filhos não nos ouvem, não é verdade? Então, pois bem, ouvindo aquela conversa, então, das mães lá no mercado, para quem tá chegando agora, eu tava lá ouvindo as mães, eu falei assim, meu Deus, eu preciso fazer algum conteúdo referente a isso, né? Aí eu sentei em frente ao computador, pensei e falei, é isso. Meu filho não me ouve, o que eu faço? Bom, quem é pai, quem é mãe, sabe exatamente do que eu tô falando para vocês. A gente quer acreditar sempre, tá? Sempre. Que as crianças nos obedeçam, quer acreditar sempre que elas nos obedeçam, né? E que elas aceitem os nossos argumentos sem reclamar. A gente quer acreditar isso, né? A gente fala, não, ai, tomara que ela me ouça sem reclamar, pelo amor de Deus. E aí, com essa intenção, começam o quê? Os falatórios, né? Os blá blá blá, os sermões. Geralmente, impõe-se medo, né? Com esses sermões, né? Porque são carregados de julgamentos, né? E passa a diminuir as habilidades da criança, esses blá blá blá, esses sermões. Porque fala, a criança não está absorvendo nada, não é verdade? É chato para a criança, olha só pessoal, é chato para a criança ter que parar de brincar para tomar banho. É chato. É muito ruim para a criança ter que esperar para depois do jantar para ela chupar aquele sorvete gostoso. É muito chato para a criança fazer lição de casa no fim de semana. Claro que é. Então é possível imaginar que quando eles... às vezes a gente pensa assim, quando eles eram pequenos, menores, eles nos ouviam. Mas o tempo vai passando, e parece que eles começam a desenvolver uma espécie de deficiência auditiva seletiva. Vocês sabem o que é isso? Deficiência auditiva seletiva, ou seja, eles só nos ouvem quando interessa para eles. Seletiva. Eles vão selecionando o que é bom para eles e o que não é. O que praticamente faz com que eles deixem de ouvir o que nós pais estamos falando. É fato, gente, isso é um grande fato. Então eles começam a crescer, à medida que eles vão crescendo, eles vão desenvolvendo isso daí, essa deficiência, essa espécie, é uma espécie, né? Não que a criança fica surda, não. Mas ele vai desenvolvendo uma espécie de deficiência auditiva seletiva, né? Ou seja, vocês já falaram isso aqui, ó. Ah, você só ouve quando te interessa. Já falaram essa frase? Vocês já ouviram alguém falando isso, pessoal? Você só ouve quando te interessa. É isso. É a tal deficiência auditiva seletiva. Entende? Quem se identifica com isso? Quem é que já falou isso aí ou já ouviu alguém falando sobre isso? A criança só ouve o que interessa, só ouve o que ela quer, né? Quantas vezes você não falou assim, nossa, meu filho não me ouve de jeito nenhum. Agora, se eu falar para ele, filho, vamos lá tomar um sorvete? Ah, rapidinho ele me ouve. Quem da gente nunca falou isso, não é verdade? Mas vamos lá. Como o nosso diálogo no começo, como no diálogo no começo das duas mães, fica bem claro que nós não estamos sozinhos. Que isso acontece em muitas casas. Gente, não é que só muda o endereço, não. É que as crianças são realmente assim.
Só ouve se eu ficar brava também. É que nem a outra mãe, ela falou assim, lá na conversa que eu ouvi, que me trouxe ao conteúdo de hoje, Débora, ela falou assim, ele só ouve quando eu grito. Ele só ouve quando eu chamo atenção. E ainda diz pra mim que não é surdo. E é isso, realmente, né? Então, isso acontece, Débora, na maioria dos lares. Nós não estamos sozinhas, não. Não estamos sozinhas, não. Acontece com todo mundo que tem filhos, né? E aí você pode perguntar, professora Vânia, mas por que isso acontece? Bom, o motivo é bem simples. É mais simples do que a gente imagina, tá? O escutar de verdade, não é ouvir. Todo mundo ouve, né? As crianças, assim, claro, a maioria ouve. Mas o escutar e processar, presta atenção, o escutar e processar a informação transmitida é uma habilidade que precisa ser desenvolvida pelas crianças. Como todas as outras habilidades que elas vão aprimorando ao longo da vida. Então, tem que ser desenvolvida. Ou seja, nós, pais, precisamos ensinar os nossos filhos a escutar, né? Porém, eles ouvem, porém, eles precisam conhecer a habilidade de realmente escutar o que nós estamos dizendo e fazer o que nós estamos pedindo. Agora, como fazer isso? Como fazer o meu filho me escutar? Como fazer meu filho prestar atenção no que eu estou dizendo? Bom, eu gostaria, na verdade, que aquelas duas mães que estavam conversando lá no mercado estivessem aqui hoje falando com a gente aqui na nossa live, né? Porque agora eu vou dar para vocês algumas ferramentas para ajudá-las a atingir esse objetivo. O objetivo de desenvolver a habilidade de escutar, dos nossos filhos poder nos escutar, né? E depois que vocês começarem a praticar essas ferramentas, vocês podem ter certeza, de verdade, gente, certeza de que uma grande parte do estresse na relação com o seu filho vai ser diferente. Pode ter certeza disso. É só você começar a praticar essas ferramentas que eu vou dar para vocês. Eu costumo dizer ferramentas, por quê? Tudo que a gente quer ajustar, tudo que a gente quer ajeitar, a gente precisa de uma ferramenta. Não é verdade? Você vai apertar um parafuso, você precisa de uma chave de fenda, sabe? Né? Precisa de uma ferramenta. Então, quando se refere aos nossos filhos, são ajustes que a gente precisa ter, né? E é importante que esses ajustes se iniciem por nós, né? Porque somos os adultos da relação, eu sempre digo isso, né? E tudo tem que começar por nós. Eu e meu filho, né? E depois, juntos, a gente pode direcionar para os estudos, a gente pode direcionar para a resiliência e assim vai. Mas é importante que comece por nós, não é verdade? Então, gente, se vocês começarem a praticar dentro de casa, ó, acabou a live, o Provani desligou, deu tchau. Começa a praticar. Começa a praticar porque vocês vão ver que grande parte do estresse que vocês têm dentro de casa vai começar a baixar, vai começar a melhorar, né? Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo, ele é bem simples. Bem simples. Esqueça os gritos. Quem gosta de gritos? Quem é que gosta de gritos? Ninguém. Muito menos os nossos filhos, as nossas crianças. Então, ó, vamos imaginar que você está lá na cozinha, fazendo alguma coisa, né? E o seu filho, ele tá lá na sala ou no quarto dele, né? Ele tá com a TV ligada ou tá com o celular na mão, jogando alguma coisa. A sua chance, nesse momento que você gritou,
a sua chance de você ser ouvida é desse tamanho. É bem pequena. E ó, de verdade, pode gritar quanto você quiser e aguentar. Porque por mais alto que você grite, ele não vai te ouvir. Então, qual é a solução? Ou melhor, qual é a forma mais assertiva em se fazer nessa situação? Bom, ao invés de gritar, você está fazendo as coisas lá. Ao invés de gritar, para lá o que você está fazendo, vá até ele e faz o seu pedido. Faça o que você quer, fale o que você quer, né? Ou, professora Evânia, mas eu tô lá fazendo e eu não consigo. Então tá bom. Então antes de ir fazer, olha, a mamãe tá indo fazer o jantar. Fica de olho, porque se eu precisar de você, eu vou te chamar. Você já dá um clique nele, você já dá um insightzinho para ele já ficar atento. Entende? Então se você precisar e chamar, ele vai ouvir alguma coisa lá e opa, minha mãe tá me chamando. Então é importante ou que você comunique ele de algo que você está fazendo, que talvez você precise dele, ou que você pare o que está fazendo e vá até ele para falar o que realmente você quer que ele faça, né? Ou que ele apenas ouça o que você está querendo dizer. Agora, se nesse momento ele também quiser falar, tá? Se ele quiser falar, ouça o seu filho. Aprenda a permanecer em silêncio e com a escuta ativa, ouça o seu filho, né? Então vamos imaginar que você gritou lá, chamou, ele não foi. Aí você foi lá, pô, eu tô te chamando, mas mãe, pô, não tem nem mais nem menos. Ouve o que ele tá falando. Ele vai virar, mãe, mas eu não ouvi. Mãe, mas o filme estava tão interessante que eu não consegui ouvir. Então ouça o que ele tem a dizer. Né? Não interrompa o seu filho, ouça também o que ele tem a dizer. Deixa ele falar tudo o que ele precisar. E depois que ele falar, ele vai escutar o que você tem a dizer. Aí você vai falar, tá bom, ok, beleza, mas eu tava te chamando para você ir pegar alguma coisa para mim lá no quintal, ou para você ir ver se a máquina de lavar parou. Eu tava querendo falar com você também. Então você começa a conversar com ele, ouve o que ele tem a dizer e também fale com ele, né? Então é muito importante que você ouça o seu filho e deixe ele falar com você. Tudo isso com muita gentileza, com muita educação, com muita empatia, né? Porque quando a gente ouve os nossos filhos, a gente está dando a ele, olha que legal, pessoal, quando eu sei escutar meu filho, ouvir meu filho, eu estou dando a ele, olha que legal, o exemplo para que ele também crie o ato de ouvir. Então a gente vai dar a ele a habilidade também de ouvir. Então é muito importante que nós escutamos os nossos filhos, damos esse exemplo para que ele também passe a partir daí nos escutar também. É importante que você olhe nos olhos dele e demonstre simpatia, né? Empatia aos sentimentos dele. Então, quando você ouve o seu filho, você vai estar criando. Lembra que eu falei que são habilidades que têm que ser desenvolvidas? Então, quando você faz isso, quando você pratica essa ação, você dá a ele essa oportunidade, essa habilidade também, de também poder te ouvir, né? E criar aí entre vocês dois um elo de confiança e segurança, né? Agora, outra coisa legal é você saber trabalhar os combinados, por exemplo. Então, você pode fazer combinados com o seu filho. Então, se você sabe que vai chamar o seu filho para que ele vá tomar banho, e talvez você imagine que seu filho não vá te ouvir, se conecte com ele antes. Faça um combinado antes. Como eu falei da comida, né? Ó, a mamãe tá fazendo jantar e pode ser que a mamãe vá te chamar. Então, se conecte com ele. Lembre
do combinado que vocês fizeram. Você pode falar assim, filho, eu entendo que você está, que deve estar super legal esse jogo. Filho, eu entendo que esse filme tá jóia, tá beleza. Mas lembra do que a gente combinou? Que quando a mamãe chamasse, você ia pro banho? Lembra disso? A gente combinou? Então você conecta o seu filho com o que você combinou. Então é muito importante. Deixa eu dar boa noite. Boa noite, Neuci. Boa noite, Cidilberto. Boa noite, Ana. Boa noite, Ana. Boa noite pra você. Acho que tem mais. Escola, turma do ABC. Muito boa noite. Obrigado por estar aqui prestigiando. Eliette, boa noite. Boa noite lá do Japão. Aí é bom dia. Boa noite pra quem tá aqui. Bom dia pra Bárbara lá no Japão. Boa noite, Renatinha. Sejam muito bem-vindos, viu, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Vamos continuar aqui com o nosso papo. Então, gente, é muito importante que vocês também lembrem o seu filho. Faça combinado. Gente, o combinado, ele é tão bom. Nós, professores, a gente pratica muito o combinado. Muito. Porque o combinado, os antigos já falavam, o combinado não sai caro. Então, quando você combina com o seu filho, você está preparando ele para o que vai acontecer. Então, filho, tô indo fazer o jantar. Daqui a pouco, o que a gente vai fazer? Você quer tomar banho agora? Você quer tomar banho depois? Faz um acordo com ele, um combinado com ele. E pronto, você não vai precisar gritar. E ele vai te ouvir, né? Então você pode falar, filho, ele tá lá jogando lá o vídeo. Gente, é tão ruim, né? Quando a gente está assistindo ou jogando alguma coisa e a gente tem que parar para ir fazer uma outra coisa, né? Então é muito importante que você coloque, eu entendo que esse filme tá legal, que esse jogo tá legal, mas lembra que a gente combinou, né? Que você precisa tomar banho antes que a gente comece, a mamãe brigue, você começa a ficar estressado. Você lembra disso, filho? Então, conversa com seu filho, é muito mais fácil que você converse com ele, ele vai conseguir te escutar com clareza. E você pode também dar algumas escolhas limitadas, né? Por exemplo, você pode falar assim, olha, filha, você quer tomar banho agora ou você quer mais alguns minutos, um tempinho aí para você assistir o que você está assistindo? Quanto tempo, mais ou menos, você quer? Uns 10 ou 15? Faz uma conversa. Gente, olha que gostoso. Você está conversando, você não está impondo, você tá batendo papo. O seu filho vai te ouvir se você conversar dessa forma. Ele vai te escutar, é fato. É fato. Agora, se você gritar ou se você impor, gente, ele vai desligar e não vai te ouvir. Então é muito interessante. Faça essas... mas eu preciso que ele venha daqui 15 minutos. Então fala com ele, fala, olha, quanto tempo você quer? 10 ou 15 minutos? Pode ser 15 minutos? Tá tudo combinado? O que você acha? Então, beleza. Então estamos combinados? Daqui 15 minutos você vai pro banho e aí você dá uma pausa aí no que você está assistindo. Pode ser assim? Pronto, olha que legal, né? É muito interessante também que você entre no mundo dele, né? Porque se você entra no quarto e fala assim, ó, desliga esse celular e vai tomar banho, ele não vai te ouvir. Então você pode utilizar algumas intervenções, ao invés de impor, você pode falar assim, ô filho, o que você está assistindo? Olha, esse desenho é legal, hein? Como que se chama os personagens? Vai conversando com ele. Olha que interessante. Nesse momento, você está se conectando com ele, ó. Você está se conectando. Você não está gritando, você não está impondo. Você não entrou no quarto e fez com que ele desligasse. Não. Você entrou no quarto e falou assim, filho, o que você está assistindo? Ele já, vai olhar para você. É fato. Nossa, esse desenho é legal, né? Como chama os personagens? Ele já vai começar a conversar com você. Que interessante, né? Muito legal. Agora, filho, você lembra do que a gente combinou? De que você tem que tomar banho? Você lembra disso? Pô, na hora ele vai falar, nossa, mãe... O máximo que ele vai virar pra você é falar, mãe, só espera uns 5 minutinhos pra terminar aqui? Você vai esperar. Senta lá do lado dele, espera esses 5 minutos. Deu os 5 minutos? Filho, agora, lembra? Já deu. Então tá bom. Ele já te ouviu, né?
E você pode até falar para ele, ó, depois que você toma banho, você pode continuar assistindo. Tá tudo certo. Mas é preciso que você faça a sua higiene, né? A sua higiene pessoal para que depois você possa assistir à vontade, né? Dentro do seu tempo. Que tal? Então é muito interessante que você converse com o seu filho. Porque dessa forma, gente, sem você impor, sem você gritar, sem você ser autoritária, você vai estar desenvolvendo no seu filho mais uma habilidade, o de respeito, o de respeitar você. Porque você está respeitando ele. Então quando você respeita o seu filho, ele vai respeitar você. Ele não vai ter medo, ele vai ter respeito. Porque é muito importante que mãe e filho tenham um pelo outro respeito. Que mãe e filho tenham um pelo outro empatia. Que possam conversar e se ouvir com gentileza. É só isso que é preciso. É a gente saber falar com gentileza, é a gente saber se comunicar com os nossos filhos com gentileza, é entender os seus sentimentos, é escutar os seus sentimentos, é escutar o que ele está sentindo. Porque se eu agir assim, eu sou o exemplo dele, ele vai agir assim também. Na escola, com seus amigos, num parque, numa pracinha. Então, não é só escutar você dentro de casa, ele vai escutar todo mundo, ele vai escutar o professor, ele vai escutar o tio, o avô, porque ele vai ter essa habilidade, ele vai desenvolver essa habilidade que você desenvolveu nele, através do seu exemplo, né? Então não é só entrar no quarto e falar o que você quer e sair. Porque a sua simples presença não vai fazer ele desligar o que ele está assistindo ou desligar o que ele está jogando, por exemplo. Não vai, né? Então, converse com ele, entre no mundo dele, converse sobre o que ele está assistindo. E aí você pega e já vai no combinado de vocês. Lembra que a mamãe falou? Disso. Então, é muito importante que você dê esse exemplo para o seu filho. Sem gritar. Não precisa disso. Não é verdade? Outro ponto legal é que você tenha com ele um ótimo contato visual. É muito importante que você tenha com ele um ótimo contato visual. Espere que ele esteja olhando nos seus olhos antes de você fazer qualquer pedido. Vou dizer por quê. Olha só. Às vezes você está falando com a criança e aí você pede alguma coisa. Não sei se aconteceu com você, mas eu tenho muitos sobrinhos, né? Tenho a minha filha. Já aconteceu várias vezes de eu falar assim para eles, ó. Vai lá na gaveta da titia e pega uma vela que tá lá, uma vela que tá lá de aniversário, vamos lá, cor de rosa. A criança vai, aí ela volta, ô tia, o que é mesmo que você pediu? Por quê? Porque eu tô ali fazendo as coisas e virei pra ela e falei, vai lá na minha gaveta e pega. Eu não tive o contato visual. Se eu virar e falar assim, ó, por exemplo, a minha sobrinha lá, eu chamo e falo assim, ó, Maria, olha aqui pra tia, sabe lá na gaveta da titia? Então, lá tem uma vela cor-de-rosa, pega pra mim. Pronto. Ela já conectou com você. E ela vai na gaveta e vai pegar. Agora, se você tá fazendo as coisas, né, e pede sem olhar, você tem esse contato visual com ela, ela não vai te ouvir. Ou até vai te ouvir, mas não vai ter a conexão, não vai entrar, né? Não vai se conectar. Aí ela vai e volta várias vezes, porque ela não vai se conectar. Então é importante que você tenha esse contato visual. Então, espere que ela esteja olhando nos seus olhos antes de fazer o seu pedido. Ao estabelecer esse contato visual, o seu filho vai ter mais facilidade para te atender e menos, né, de dificuldade para ignorar o que você está pedindo. Então é muito importante que tudo que você vai pedir para as crianças, qualquer pedido que você vai fazer para as crianças na escola, nós professoras, quando vamos fazer os pedidos para as crianças, a gente tem que chamar a criança, olhar no olhinho dela e pedir.
Então é muito importante essa conexão, entendeu? Do olho no olho mesmo, é muito importante. Para tudo. Quando você quer escutar os sentimentos, quando você quer fazer acolhimento, acolher a criança, é muito importante esse contato visual, tá certo? Outro ponto, incentive de forma ativa e carinhosa, através dos diálogos, né? Se você fez um pedido, por exemplo, você pede que ele vá se trocar, vamos imaginar, você pede que ele vá se trocar para ir para a escola, e ele continua não fazendo, vá até ele, fala, você está precisando de ajuda? Vamos lá, eu ajudo você, ajude-o a cumprir o que você pediu, né? E se você fez o pedido, por exemplo, você pede que ele vá se trocar para uma festa, alguma coisa assim, você sabe que ele sabe fazer, mas que ele está enrolando, vai até ele, vai lá, vem cá, eu te ajudo, o que é que você precisa? Vem cá, mamãe te ajuda, né? Por quê? Porque senão ele também vai demorar e não vai querer fazer. Ele vai ficar aleatório, desligado do que você está falando, tá? Mas faça tudo isso com muita gentileza. Ah, menino, vem cá logo que te toco, vai, vem cá. Não, faça com gentileza. Filho, tá difícil aí para pôr o tênis? Quer que a mamãe ajuda? Ô filho, você não conseguiu pôr o casaco? Vem cá que a mamãe ajuda você. Você sabe que ele sabe fazer. Mas você tá sendo gentil, tá querendo colaborar. Então é muito importante. Então faça tudo com muita gentileza e paciência. Explique que você percebeu que ele estava com dificuldade, que ele estava precisando de uma pequena ajuda naquele momento, né? Porque é importante essa ajuda, né? Então, pessoal, é muito importante que você consiga toda essa forma de conexão, né? Para poder fazer com que seu filho te escute. Fazer com que seu filho te escute de verdade. Outro ponto muito importante é você sair do automático. Eu falo muito essa questão do sair do automático, eu falo muito sobre isso. Porque se você costuma entrar no quarto, vou voltar, né, na parte do quarto lá. É porque geralmente eles estão no quarto jogando, fazendo alguma coisa, então eu gosto de falar sempre esse exemplo que é mais comum. Então, se você costuma entrar no quarto para acordar o seu filho, vai, num tom já irritado. Ei, acorda, tá na hora de ir para a escola. Né? Porque ele já está, você chamou uma vez, você chamou duas vezes, você chamou 3 vezes, você já está irritada. Então, ele já está demorando para levantar, você entra lá e fala, entra logo. Provavelmente, você vai ter uma criança que não vai querer levantar na hora que você está pedindo. Porque você está gritando. E aí ele vai ficar na cama por mais alguns minutos, porque ele gosta de desafiar. Então ele vai ficar lá. Afinal, ele já está levando bronca mesmo, então ficar ou não ficar não vai fazer diferença. Então, pessoal, sai desse automático. Vamos sair desse automático de entrar gritando, mesmo que você já falou 2, 3, 4 vezes. Chega perto do seu filho. Surpreenda o seu filho. Surpreenda. Vá lá com gentileza. Entre no quarto 5 minutos antes da hora dele levantar. Vai lá, se puder, conversa, filho. Ei, tá na hora. Vamos? Já deu o horário aqui. Então, conversa alguns minutos antes, né? Diga para ele carinhosamente, tá na hora de levantar. Quem é que não gosta de acordar assim, gente? Fala sério. Fala sério. Quem é que não gosta de ser acordado com gentileza, com carinho? Né? Porque isso, gente, fará toda a diferença. E eu falo isso com autoridade. Sabe por quê, pessoal? Porque eu sempre chamo a minha filha alguns minutinhos mais cedo. Né? Alguns minutinhos mais cedo. E eu sempre chamo ela. Uma porque ela demora muito para se arrumar. Adolescente, né? Então vocês já sabem, adolescente é assim, cabelo, escolhe roupa, e vai, perfuminho e tal. Então ela demora muito para se arrumar. Aí teve um dia que eu acordei meio que atrasada. Na verdade, eu acordei e dormi de novo. Acordei meio que atrasada, aí eu entrei no quarto e falei, vamos, um pouco mais alto para ela,
para ela acordar. Pois bem, pensa numa menina irritada. Pensa numa menina brava, perguntando o que tinha acontecido comigo, por que eu tinha acordado ela daquele jeito. Então faz toda a diferença o jeito de você acordar seu filho. Faz total diferença. Então é muito importante que a gente respeite o acordar dos nossos filhos, né? E tenhamos muita empatia. Ninguém gosta de ser acordado com gritos. Ninguém gosta de ser acordado, vamos, levanta, puxa a coberta. Ninguém gosta disso. Então, por isso que é importante, 5 minutinhos antes, 10 minutinhos antes, para que não fique aquela coisa agitada, e a criança já vai para a escola agitada, e você já vai para o trabalho agitado, aí dá tudo errado. Começa de manhã dando errado e vai embora. Vai até o final do dia dando errado. Por quê? Você gritou com seu filho, você sai chateada, você fica mal-humorada, seu filho vai para a escola chateado, seu filho vai para a escola triste, e dá tudo errado para os dois. Então é importante que você se programe. Por isso que eu falo muito da rotina. Se programe, faça um horário direitinho, chame seu filho antes, vá com calma. Você sabe que ele não vai levantar na primeira. Então já vai antes para você ir acordando ele com mais tempo, né? Então, gente, é importante que a gente mude esse padrão. Quando a gente muda esse padrão, esse automático da gente, a gente gera respostas diferentes. A criança passa a ter um pouco mais de responsabilidade até, né? Porque vale lembrar que tudo isso, é o que eu falei agora, né? Tudo isso pode ser evitado se você tem uma rotina, né? É muito importante que a criança tenha rotina. Porque quando a criança tem uma rotina, ela tem horários. Não é que ela robotizou, não, ela tem horários. Ela se torna uma criança responsável, uma criança organizada, uma criança dentro dos seus limites certinho. Horário para acordar, horário para estudar, higiene pessoal, refeições. Tudo isso deve se tornar hábito, tá? Outro ponto, é muito importante que você pare o que está fazendo para fazer os seus pedidos. Como eu disse, é muito importante que você pare o que você está fazendo. Porque dessa forma você está dando a ele a oportunidade de ser ouvido, tá bom? E você também está dando para você também a oportunidade de ser ouvida. Então pare o que está fazendo para poder conversar com seu filho. Tá no celular? Filho tá falando? Para, fala filho, pode falar, a mamãe quer te ouvir. Nem que seja só mãe, será que eu posso tomar água? Aí você pensa, caramba, me chamou só para falar se pode ir tomar água. Não tem problema, ouve seu filho. É isso que ele quer falar. Porque às vezes a gente também quer falar algo tão simples que para ele é simples e a gente faz ele olhar para nós, para a gente falar. Então, ouvindo, escutando, né? Para fazer tudo muito conectado, né? Agora, se você já esteve em situação em que você está falando e ele não responde, olha, gente, tem coisa mais irritante do que você falar com seu filho e ele ficar pendurado no silêncio esperando uma resposta? Você ficar pendurada no silêncio esperando uma resposta? Tem coisa mais irritante? Mas o que acontece é que a maioria das vezes as crianças elas não respondem porque não sabem que precisam responder. Então você deve ensinar o seu filho que quando ele ouve o que você pediu, ele deve registrar isso com uma resposta. Ah, tá bom, mãe, já vou. Ah, mamãe, tô indo. Ah, claro, mamãe, assim que eu terminar aqui eu já tô indo. Já tô indo, papai. Ele precisa avisar. Agora você fala 2, 3 vezes, ele não fala nem oi, mamãe, tô indo, né? Então parece que você tá falando com a parede. Então isso é horrível, é irritante, né? Para nós mães. Então é importante que você ensine seu filho. Ô, mas então responde, filho. Você me ouviu? Então responde. Dessa forma, você vai saber que seu pedido foi ouvido e processado quando ele responde para você. Então, pessoal, o que a gente entendeu na nossa reunião de hoje? Que os nossos filhos, sim, eles irão nos ouvir, né? Mas quando nós soubermos realmente nos comunicar com ele. Que os nossos filhos, sim, irão nos ouvir, né? Se nós também deixarmos autoritarismo de lado e também ouvi-los. Por isso, a escuta atenciosa e a comunicação clara, sem gritos, sem imposições,
sem brigas, farão com que esse diálogo seja mais tranquilo. Então, pessoal, não adianta gritar, não adianta ficar no automático, fazer as coisas porque você sempre fez. Você precisa mudar. Para o seu filho te ouvir, ele precisa ser ouvido também. De uma forma clara, gentil, dentro de uma disciplina positiva. Sem uma comunicação violenta, sem gritos, sem até a permissividade, né? Ah, não ouve, então deixa pra lá. Não é assim. Vá até ele e fala, filho, olha, a mamãe tá querendo falar com você, você pode parar o que você tá fazendo para ouvir o que eu quero te dizer? Aí ele vai virar e falar, mas quando eu quero falar com você, você não para o que tá fazendo. Percebe? Então você tem que dar esse exemplo também. Tudo isso é questão de conexão. Tudo isso é questão de respeito. Se eu respeito o meu filho, ele vai me respeitar. Se eu escuto o meu filho, ele vai me escutar. Se eu souber conversar com meu filho, ele vai saber conversar comigo. É fato. Gente, isso é tão certo como 2 mais 2 são 4. Isso é coisa de professor, né? Mas é isso. Então, pessoal, vamos sair do automático, vamos parar com gritos, com imposições, com berros, vamos conversar mais com os nossos filhos, vamos treinar as habilidades, desenvolver a habilidade de escutar, tá certo? Bom, pessoal, agora é com vocês. A chave de fenda eu já dei, agora é só ir lá e fazer os ajustes que precisa ser feito. Talvez você pense assim, professora Vânia, eu não pensava nisso. Eu chego gritando mesmo lá no quarto para acordar meu filho, porque eu chamo, ele não vai. Professora Vânia, eu não pensei em conversar com ele e dizer que eu entendo que o filme tá legal, mas que ele precisa fazer combinados. Fazer o que a gente combinou. Agora você já sabe. Agora você já tem tudo o que está nas suas mãos para que seu filho possa te ouvir. Agora eu pergunto, é possível? Hein, pessoal, vocês que estão aí, diga para mim, é possível poder se comunicar um pouco mais gentil com o filho de vocês? É possível? Se for possível, vocês dizem aí para mim, é possível, professora Vânia? A Ana disse assim, verdade. É verdade, tudo que a gente faz, Ana, serve como exemplo para os nossos filhos. Nossos filhos, eles não gravam o que a gente fala. Eles gravam o que a gente faz. Então, se eu escuto, ele vai saber me escutar. Se eu converso com ele com gentileza, ele vai saber me respeitar. Tá certo? Então, eu espero muito, de verdade, que vocês tenham absorvido tudo o que a gente conversou hoje. E na próxima live, a gente vai estar aqui de novo, na próxima quarta-feira, para falar mais um pouquinho sobre as nossas crianças, sobre os seus comportamentos, sobre os estudos, né? Que a gente sabe que é como a gente fala assim, o nosso calo, né? Dentro de casa. Tá certo? Um beijo bem grande para vocês. Beijo grande. Eu queria muito saber de onde vocês são, de onde vocês estão falando, mas eu acho que não vai ter tempo, né? Acho que não tem tempo, acho que já tá acabando o nosso tempo, mas eu queria muito saber de onde vocês são, né? Até aonde a professora Vânia está chegando, tá? Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Amo vocês. Tchau, pessoal. Obrigada por tudo, professora. Imagina. Beijo grande. Marabá, Pará. Nossa, Débora, Pará, que legal. Marabá. Legal. Beijo grande pra Marabá. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.